São 4 tipos de indicadores. Então, eu quero avaliar tal processo dentro de uma experiência, e aí eu vou utilizar determinados indicadores. Ou eu quero avaliar, por exemplo, a experiência da empresa como um todo. Então, são outros 2 tipos de metodologia que a gente pode utilizar. Então, a gente vai começar pelo primeiro indicador. Ele é bem falado nesse meio de experiência do cliente, de sucesso do cliente, é chamado de Customer Effort Score. O que significa isso? É basicamente uma avaliação do esforço do meu usuário, o cliente ou o prospect, ao realizar alguma ação. Então, essa metodologia, ela nasceu e logo depois foi escrito um artigo sobre ela em Harvard e aí se popularizou. Customer Effort Score é muito utilizado no mundo inteiro para avaliar experiências de forma pontual. Como assim de forma pontual? Eu vou citar alguns exemplos aqui que a gente vê esse tipo de avaliação acontecer e sendo muito útil para esses contextos. Na avaliação de um e-commerce. Você tem um e-commerce, ele está no digital, ele está na internet e vão entrar algumas pessoas dentro desse e-commerce e vão ficar só olhando o teu produto. A maior parte vai olhar o seu ambiente digital, vai olhar o seu e-commerce e não vai comprar. E uma parte dessas pessoas que vão olhar o teu ambiente digital vão comprar. Então, é a proporção de quem entra no teu e-commerce relacionado com a de clientes, de pessoas que compraram. Então, isso é conversão. Existem médias de mercado de conversão e aí você está percebendo que a conversão do seu e-commerce não está legal. Você não está conseguindo vender. As pessoas elas estão entrando no e-commerce e você não está conseguindo vender. Pode ser vários problemas aí. Você precisa entender um dos problemas se não está relacionado com a experiência que você provoca para aquele usuário que vai se tornar um cliente. E aí, que problema é esse, né? Pode estar relacionado, por exemplo, a você ter muitos passos para o cliente estar fazendo uma compra. Tem um monte de telas, e aí a possibilidade daquele cliente se perder ali dentro daquele mundo de telas que você está passando, ou até mesmo se perder na rotina dele, é muito grande. Então você precisa entender como que está a sua experiência, por exemplo, o quão difícil ou fácil é para um usuário fazer uma compra dentro do teu e-commerce, por exemplo. E aí essa avaliação pode acontecer em diversos momentos, mas aí você vai perguntar para esse usuário, por exemplo, o quão fácil ou difícil foi fazer essa compra. Aí você vai botar alguns níveis. Foi muito difícil, foi neutro, foi fácil ou foi muito fácil. E a partir daí você vai gerar algum dado, mas não é só isso. Eu estou trazendo alguns exemplos, vocês podem usar em qualquer processo que haja algum tipo de experiência para o cliente. Eu vou explicar num outro contexto. Um sinal de que o cliente pode estar indo embora, pode estar querendo cancelar, é se ele não usa determinadas funcionalidades de um sistema ou de um software. Você notou que as pessoas não estão usando essa funcionalidade. E ela pode desencadear em alguns motivos. Talvez é porque determinado cliente possa querer cancelar o serviço. Ou não. Ou elas não estão usando pelo simples fato de que é difícil a funcionalidade, que ela é complicada de usar, não tem nenhum tipo de tutorial que te instrui ou algo assim. E aí você vai perguntar para esse usuário o quão difícil ou fácil foi utilizar aquela funcionalidade. De 1 a 5, selecione a opção, sendo que 5 é fácil, muito fácil, e 1 é muito difícil, por exemplo. Aí você vai entender de fato o que está acontecendo. Será que está difícil, então realmente tem que acrescentar texto, tem que instruir melhor, ou tem que mudar o meu produto, tem que mudar a minha funcionalidade. E muitas vezes, se você não entende isso, pode ocasionar um cancelamento, porque uma coisa pode estar interferindo na outra. Ele pode não estar usando a ferramenta porque é difícil, e aí logo, se ele não utiliza a ferramenta, ele pode pedir um cancelamento. E aí tem também no contexto de suporte. Então, você está pedindo suporte, ajuda, enfim. E aí você pode aplicar no chat ali, ou da forma como você fizer o atendimento, a metodologia também. Você tem um monte de reclamações. O suporte dessa empresa não funciona. E aí você pode começar a entender quais são os problemas do suporte. Se é problema de experiência, ou que tipo de problema o cliente ele teve que entrar várias vezes, então demorou muito para resolver o problema, ou foi o atendente na hora que fez perguntas e demorou muito tempo. Então você pode fazer perguntas ali depois que o usuário vai embora. Por exemplo, a empresa facilitou a resolução do meu problema? Essa pode ser uma pergunta. Aí o usuário vai responder: discordo
totalmente, discordo parcialmente e assim por diante, até concordo totalmente. Então, é muito útil. A gente tem que pensar o seguinte, que o usuário, ele é preguiçoso por natureza. Então, tu tem que tentar deixar mais esmiuçado, mais resumido as coisas para ele, em menos passos, para que ele consiga ter sucesso na experiência. E a gente sabe que sintetizar coisas, diminuir passos, acaba sendo mais complexo. Mas é assim que a nossa cabeça funciona. Então, é assim que a gente precisa fazer para conseguir gerar uma experiência assertiva, né? E essa experiência a gente sabe que a lealdade emocional vai fazer com que o cliente ele te indique, vire um fã da tua marca e assim por diante. Eu não ensinei aqui cálculo nenhum para vocês e nem benchmarks. A gente costuma dizer, um nível legal desse indicador é esse, o nível brasileiro é esse. Mas isso tudo eu passo no curso com maiores detalhes, tá bom?